Boa noite, Frederico. Já daremos início à nossa live. Boa noite. Boa noite, Poliana. Só aguardando a nossa convidada chegar. Só mais um instante. Olá, Olá! boa noite. Boa noite. Vamos começar agora a nossa live, que a nossa convidada já se encontra conosco. Eu sou Marta Tavares, integrante do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Nossa convidada para a live de hoje é a Carol Leão, professora da Universidade Federal do Ceará, da sede de Sobral, que nos traz um tema muito interessante: como e por que se produzem autericídios em nome da fé. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Marta. Olá a todos, boa noite. Prazer estar com você aqui hoje, né? E conhecer um pouco também do coletivo Girassóis, que eu não conhecia. E, bom, quando eu propus esse tema, eu pensei que a gente poderia conversar sobre a questão da fé. E eu acho que a melhor forma de conversar sobre a fé é conversar com as pessoas que têm fé, né? Que têm uma relação com a espiritualidade, né? Que assim a gente pode aprender também um pouco. E aí eu propus esse tema um pouco delicado, né? Assim, um pouco mais polêmico, que tem a ver, que é uma questão que, Marta, eu tenho pensado muito, né? Por que que em nome da fé se comete, se produz, né, a destruição da diferença e da alteridade? Essa palavra altericídio, eu acabei puxando um pouco de um autor chamado Mbembe, e num livro que se chama A Crítica da Razão Negra, um autor que trabalha muitas questões do racismo, e eu puxei, né, assim, para a gente tentar pensar um pouco como é que essas coisas se articulam, né? Como é que em nome da fé a gente produz essa destruição da diferença e da alteridade. Carol, Mas antes de... antes mesmo da gente colocar online a nossa live, chegou perguntas, e a pergunta era justamente sobre isso. O que seria o autericídio? Acho que a gente pode começar por isso. O que seria autericídio? É um neologismo criado pelo Mbembe, né? Essa terminação, sídio, ela é uma terminação utilizada para demarcar o assassinato, o extermínio, o genocídio, né? Então, o autericídio seria, então a gente pode começar a pensar assim, o autericídio seria o extermínio do outro. Né? E aí a gente vai entender o outro como aquilo que é diferente de nós mesmos, ou seja, como aquilo que marca uma diferença, um plano de diferença, um plano de diferença radical. Né? Então, bom, essa é a primeira definição. Eu acho que no decorrer da nossa conversa a gente pode trabalhar um pouco melhor, né, esse neologismo. Mas eu queria começar, Marta, na verdade, né, para a gente começar a Fique à exercitar. vontade. Estou super à vontade aqui com vocês. Eu queria começar não exatamente associando a fé ao tema da morte. Eu Ok. queria começar fazendo um giro nesse debate, né? Uma pergunta de como é que a fé se articula à vida?
Acho que a gente pode começar a trabalhar essa questão, né? Vou melhorar a pergunta. Na verdade, assim, como é que a fé nos ajuda a viver? Vamos começar por aí para a gente pensar depois por que é que a fé pode matar. Né? Então, vamos começar de um lado um pouco mais suave, né? De como é que a fé ela pode nos ajudar a viver. Eu acho que essa pergunta, Marta, ela é uma pergunta muito importante no momento em que a gente está vivendo, de tanto sofrimento, né? A gente sabe que a gente recorre à fé em momentos que são muito difíceis. Principalmente pessoas assim como eu, que não tem muita religiosidade, mas tem muita espiritualidade, né? Em momentos difíceis, em momentos complicados da vida, é aí que a gente recorre a esse dispositivo da fé. Né? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né, de uma situação de extremo sofrimento, se agarrar à fé e à crença, né, como uma espécie de ponto de ancoragem que nos ajuda a seguir adiante. Né? E por quê? Né? Por que é que essa estrutura da crença, ela, de alguma forma, ela conforta? E aí eu vou tentar conversar contigo sobre isso. Tu me diz se tem a ver ou não com a tua experiência de fé, que eu acho que é bacana a gente trocar um pouco essas experiências, né? Para a gente entrar no tema. Certo. E aí vou supor, vou colocar aqui algumas hipóteses. A nossa condição humana é uma condição muito difícil, né? É uma condição de muita fragilidade. O que eu quero dizer é que se existe alguma coisa em comum entre todos nós, humanos, é a nossa exposição à morte, é a nossa possibilidade de morrer, né? A nossa mortalidade. Né? Digamos assim, a transitoriedade do nosso corpo, o fato de que a vida passa. Né? E esse fato de que a vida passa, de que ela é transitória, de que o nosso corpo pode morrer, é muito enigmático, né? É muito sem sentido, digamos assim. Né? De onde é que nós viemos? Para onde é que a gente vai? Qual é o sentido disso que tem um começo e tem um fim, que é o âmbito da vida? Né? Então eu acho que em momentos em que esse não sentido, em que a gente está mais, digamos assim, à mercê, né, dessa exposição violenta, dessa fragilidade em relação à morte, é aí que a fé, a crença, ela vem para dar um sentido. Ou seja, ela vem para dar para fornecer, digamos assim, uma espécie de amparo, não é? Para fazer um amparo, para fazer um acolhimento do nosso sofrimento, da nossa fragilidade. Eu acho muito importante a gente pensar nessa perspectiva da fé, da relação com o sentido, porque a gente, na psicanálise e na psicologia, a gente se interessa pelo sofrimento. Né? Tanto quanto a religião também se interessa pelo sofrimento humano, embora a gente vá dar um outro tratamento para o sofrimento. Então, acho que essa primeira ideia, para a gente começar a pensar, né, ela tem a ver do quanto a fé ela se articula a uma dimensão, Marta, que eu vou chamar que é uma dimensão do saber, né, da busca de sentido. Né? Da gente achar que a gente faz parte de alguma coisa maior, né? Que a gente há um plano maior para cada um de nós nesse mundo, né? Muito mais do que nascer, viver e morrer, muito mais do que essa lógica. Então, como se a gente estivesse conectado, né, com alguma coisa que é maior, ou seja, tivesse um Deus ali, alguém né, que sabe das coisas, né, que está guiando os nossos caminhos. A fé, ela tem essa relação com a vida e com o saber. Eu acho importante a gente começar por esse ponto, né, da relação da fé com o saber, para a gente tentar dimensionar e se perguntar por que é que a fé, hoje em dia, está tão associada à ignorância, ao não querer saber, ao negativismo, ao terraplanismo, né? Assim, como é que se dá esse giro, né, de uma experiência de crença
que nos ajuda a viver, a suportar esse sofrimento relacionado à nossa condição humana, né? Para um outro aspecto que é muito obscuro e enigmático, né? Que é esse uso da fé para promover a ignorância e a morte. Então, eu acho que a gente poderia começar pensando um pouco, né, do que é que faz essa transição, né, entre uma experiência mística, uma experiência de crença, que se articula a uma busca de sentido, que tem uma estrutura de saber, né, e que tem um certo amparo, um certo conforto em relação à nossa existência humana, a uma experiência que é muito mais destrutiva, muito mais mortífera, né, que nega a diferença, que nega a alteridade, que nega o saber. E aí, até aí, como é que tá? Tá ótimo. Assim, você perguntou de mim, questão da fé. E você fez Me fala justamente um quando você pouco. falou assim, ai, a fé começa quando você quer algumas respostas, né? Quem eu sou, por que estou aqui, Uhum, né? Para uhum, onde eu vou. Então, realmente são questionamentos. Por exemplo, em relação a mim, eu comecei com esses questionamentos na minha adolescência, tá? Mais ou menos 17 anos, enquanto minhas amigas namoravam, eu questionava a Deus na madrugada se existia vida em outros planetas, se só existia mesmo o planeta Terra com vida, para onde eu ia, quem era eu, o que, que eu vim fazer aqui. Então eram isso. muitos questionamentos. Por que, que existia a pobreza, por que, que existia a riqueza, porque algumas crianças nasciam com doença, outras pessoas que eram tão ruins viviam até os 100 Isso. anos. Então eram tantos questionamentos, entendeu? Então, essa minha busca por essas respostas acabaram me levando ao Livro dos Espíritos, Uhum. certo? Que é um livro de perguntas e respostas. Eu Isso. encontrei muitas respostas baseadas assim no raciocínio lógico, que me confortaram, né? Então ali eu iniciei o fortalecimento da minha fé, porque eu vejo a fé como uma busca muito individual. E por ser Uhum. individual, ela deve ser estritamente respeitada. A Isso. alteridade aí, ela é essencial, né? Então, assim, Isso. de compreender o que é sagrado para o outro, o que é Isso. essa fé que o domina, né? Que o envolve e faz com que ele caminhe pela vida, principalmente nos momentos de aflição, né? Uhum. Aquela pessoa que tem a fé, geralmente ela é mais resignada, né? E consegue lidar melhor com as angústias e sofrimentos, né? Não Isso. Não significa que tem. uma pessoa que tenha religião necessariamente vai ter fé, Isso. Isso é né? uma Porque coisa uma coisa é interessante, essa religião, outra diferença. religiosidade. É, São é, coisas é. diferentes, né? É, a estrutura da fé está muito ligada a essa dimensão que você está colocando muito bem, da busca de respostas. Não é à toa que o debate sobre a fé foi um debate filosófico importantíssimo, É verdade. importantíssimo. Né? Você tem assim, os grandes teólogos que vão debater o que é a fé, o que é a crença, porque ela tem a ver com isso, com essa busca de respostas. Mas a fé, ela vai ter a ver com... Aí vem uma outra dimensão da fé, que eu acho que a gente precisa conversar antes de entrar na pergunta mesmo da nossa live, é Hum. que, além da busca de respostas e da busca de sentido para a vida, né, que faz um amparo com relação ao nosso sofrimento humano de todos nós, a fé, ela também vai ter uma relação com a conduta. Olha que coisa interessante, né? A fé, ela vai ter uma articulação muito estreita com o campo da ação. Daí existe todo um debate ético relacionado à fé. Porque a fé, ela está articulada, a estrutura de crença, ela está articulada com a produção de princípios de conduta humana, né? E que seriam princípios ditos universalizantes. Por que universalizantes? Porque os princípios de conduta que nós temos, os princípios legais, a gente sabe que são princípios variáveis de conduta, que são princípios variáveis para a ordenação das condutas. Então, são princípios que se baseiam em acordos sociais que variam com o tempo e com as culturas.
não é? É isso que é o campo da lei, é o campo da legislação. O princípio de conduta que é fundamentado na fé e na crença se pretende um princípio que é transhistórico, digamos assim, que seria válido para todas as épocas, para todos os tempos e para todos os homens, né? Não matarás. Seria um princípio, primeiro, relacionado à crença, né? A crença em Deus, né? Um princípio fundante de várias religiões, articulado por várias religiões, e que se pretende universalizante. Porque eu estou falando isso porque é um debate que vem muito antes, inclusive anterior ao cristianismo, que se referem às leis não escritas, que são as leis divinas. Se você for pegar a tragédia grega, por exemplo, Sófocles, né? Antígona, Édipo Rei, Édipo em Colono, está todo fundamentado nessa ideia ética de que existe uma lei que está acima da lei dos homens, que seria a lei dos deuses, né? E que seria uma referência ética para a nossa conduta, né? Para o nosso modo de agir no mundo. Então, esse ponto, Marta, ele é muito interessante para a gente conversar, ele é muito importante, a relação entre a fé e a conduta, porque aí vão aparecer alguns problemas, né? Aí vão aparecer alguns problemas que a gente precisa conversar. Se a fé ela é reguladora da conduta, ela se pretende universalizante, quando é que a fé, ao invés de regular a conduta e a relação social, ela promove a segregação e a exclusão? Quando é que isso acontece, né? Quando é que acontece essa virada? Que é uma questão ética e filosófica muito importante, inclusive na nossa época, né? Quando é que a fé ela passa, né, de uma regulação de conduta social entre os homens, né, civilizatória, necessária, né? Dostoiévski tem uma frase que é muito interessante em relação a isso, que se Deus está morto, tudo é permitido. A psicanálise vai torcer essa frase, depois eu digo por quê, né? Lacan vai torcer essa frase na leitura de Freud, ele vai dizer assim, se Deus está morto, nada é permitido. Já já eu digo por quê. Né? Mas vamos lá, vamos ficar com essa ideia. O que eu quero te perguntar, assim, Marta, o que tu acha que se passa, então, né, da fé enquanto princípio de regulação entre os homens, que faz com que a gente conviva, né, introduz princípios como não matarás, amar o próximo como a si mesmo, para a fé enquanto uma imposição violenta, que produz o extermínio, que produz a segregação. O que tu acha que acontece aí nessa... Como é que tu vê esse ponto de virada, essa questão? Carol, eu vejo o seguinte, se a gente estender o nosso olhar, historicamente falando, a gente vai encontrar num passado, né, essa questão do sagrado, vamos dizer assim, ser anexado, ser envolvido pela questão do domínio. Por exemplo, o faraó, ele era considerado o Deus vivo, e era considerado Deus vivo justamente para que todos os nomos, ou seja, as pequenas aldeias, nas pequenas cidades, o vissem realmente como alguém superior. Né? Aí chega Akenaton. Akenaton resolve simplesmente extinguir todo o panteão egípcio de deuses e promover apenas um certo monoteísmo, né? Que era o Amon, um deus sol. Então, o que ele faz? Ele manda destruir todas as estátuas em homenagem aos outros deuses. E ele impõe a própria crença e se acha o único capaz de falar com esse Deus. Olha só esse passado tão distante da gente, né? No início, vamos dizer assim, da civilização, vamos dizer assim. Então, a gente vem andando sempre com essa questão do sagrado, se aproximando do poder, do domínio. E eu acho que isso acaba confundindo muito. A gente voltar aqui para a questão da Idade Média, a gente também vai ter isso. Esse relacionamento dos reis com a igreja, né?
trabalhando com o outro por questões de dominar, de estender o seu poder, né? Reis que como é que se diz? Como Constantino, que acaba se tornando católico por causa disso. O Clovis também, que era um rei franco, que uniu todas aquelas aldeias francas, né? Aquelas tribos, e também se dedica ao cristianismo por causa disso. As cruzadas, que não tem uma questão apenas religiosa. Era a questão de terra, né? Então, assim, a gente vem nesse olhar e a gente compreende como o homem acaba utilizando a fé e a religião para a questão de domínio e poder. Isso. Não é isso? Então, aí que entra quando você fala a lei divina, uma lei divina que você falou, não matarás. Neste momento, isso é esquecido. Isso. Não é? Isso fica porque em suspenso. Aquelas necessidades humanas se fazem mais forte, que é a questão do interesse, de se impor. Você sabe, Marta, que o Freud ele gostava muito, o Fred estava lembrando aqui, o Freud gostava muito dessa história do Akhenaton. Ah, é? Ele tem um livro chamado Moisés e o Monoteísmo, que ele vai dizer que Moisés não era um, Moisés era dois, na verdade. Né? Moisés está articulado a essa figura do Akhenaton de origem do monoteísmo. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque esse ponto ele é muito, muito, muito importante, né? Que você está trazendo com relação a essa ideia de domínio, porque a religião, ela se funda, a religião monoteísta, ela se funda como uma religião de irmãos, né? Uma religião fraterna, uma religião de iguais. O Freud vai retomar essa frase do amar o próximo como a si mesmo, para falar um pouco sobre o que é que seria uma religião de iguais, né? O amor. Porque, olha, veja só, a dimensão do amor a si mesmo para a psicanálise, o amor a si mesmo é o maior amor que existe no mundo, né? Digamos assim, né? Porque é o amor narcísico. O amar ao próximo como a si mesmo seria equivaler à dimensão, né, do outro, do amor ao outro, ao amor a si. Não é? Mas mesmo nessa estrutura, você está numa relação, assim, uma relação fraterna, uma relação entre semelhantes, uma relação entre irmãos. O grande desafio, que aí é a pergunta que a psicanálise traz para a religião, o grande desafio não é amar o próximo, o que é parecido com a gente, o que é semelhante a gente. O grande desafio é amar o distante, é amar aquele que é estranho, aquele que é diferente, né? É ter um respeito, né, digamos assim, um respeito ético pela diferença. Então, esse é o grande ponto. Quando você falou de domínio, me veio essa dimensão, porque a fé, ela passa a se tornar, assim, ela passa a produzir um efeito de violência quando a experiência a experiência de fé de um, ela é imposta a outro. Não é isso? O que é uma relação, uma produção de violência a partir da fé, se não a imposição da minha fé àquele que não tem a mesma relação com a fé que eu tenho? Então, eu acho que esse debate que a gente está tendo, eu acho que é uma coisa primordial a gente pensar, primeiro, que existem modos de fé, não é? Modos de fé que são modos que são variados. Né? Então, assim, nessa ideia de que existem modos de fé, fazer um pouco um estranhamento com relação à perspectiva de converter o outro à sua fé. Que eu acho que é um ponto muito atual, Marta, essa questão. O que é que significa converter o outro à sua fé? A maneira como você se conecta com isso que a gente está dizendo que é tão maior do que nós mesmos, né? Com essa dimensão mais ampla, né? Enfim, que ultrapassa a transitoriedade da nossa vida.
que seria isso? Porque se a gente for pensar, eu vi outro dia, Marta, não sei se você viu, eu vou passar para você a reportagem, uma reportagem muito interessante que mostra um trabalho de catequização dos índios, atual, hoje em dia, batismo dos índios. Alguém que foi assim para uma aldeia, se eu não me engano, era no Centro-Oeste, no Pantanal, por ali, né, que foi numa aldeia indígena, era uma pessoa, se eu não me engano, de religião católica, um padre de religião católica, que foi fazer um trabalho missionário de batismo dos índios. O que está em jogo nessa ideia de conversão, de converter? Que está no seio de toda a religião, porque eu não conheço religião que não trabalhe com essa ideia, né, de pregar a palavra, de converter, enfim. Senão uma certa ultrapassagem de fronteira, sabe, Marta? Assim, de você tentar algo que é da sua relação com Deus, você achar que deve ser a medida de todas as relações com Deus do mundo, não é? E aí a gente vai começar a produzir todo tipo de violência. O que é que tu pensa dessa ideia? Vamos conversar sobre isso. O que é que tu acha? Deixa eu voltar só um pouquinho. Quando eu falei lá da questão da fé ligada ao domínio, né? Que há a questão dos interesses, né? Então, e aí você falou fé e conduta. Porque muitas vezes a fé não conduz à transformação da conduta, né? Você tinha falado disso. Então, pensando o seguinte, que enquanto as pessoas que estão no domínio da fé, vamos dizer, as pessoas que representam a Igreja Católica, que representam o protestantismo, que representam as religiões, vamos dizer assim. Essas pessoas têm interesse, muitas vezes, de estender o domínio de sua própria religião. Quanto mais fiéis, melhor. Enquanto muitos fiéis, eles vão para a igreja também com um certo interesse. Não interesse de se transformar, de mudar sua própria conduta, mas o interesse da salvação. Entendeu? Então, muitas vezes, se pratica dentro das religiões aquela crença, o rito exterior da fé. Então, mas esse rito exterior, ele não se torna interno. Internamente, ele não existe. O que dificulta essa transformação, essa mudança de conduta, né? Essa racionalização de quem você é, né? Dessa dualidade existente em cada um de nós, né? Porque nós somos um ser dual, nós somos um pouco do bem, um pouco do mal, né? Nós pendemos uma hora para um canto, outra hora para o outro. E então há essa dificuldade, porque há um jogo de interesses, uma ligação de interesses, na realidade, na grande maioria das religiões, podemos dizer assim. E aí entra essa questão de converter, como você mesmo falou. Justamente por isso. As pessoas que entram nas religiões, elas vão em busca da salvação. Elas não vão em busca da mudança de conduta. São coisas diferentes. Muitos entendem que só por ter uma religião, elas já estão salvos, entendeu? Elas já se santificaram. Então não vão fazer esforço nenhum para essa mudança, né? E aí, se a minha religião, se eu escuto dentro do meu espaço religioso, que a minha religião é a única que é verdadeira e que salva, eu vou começar a querer levar os meus familiares para aquela religião. E quando eles têm uma outra religião ou não querem ir, eu já começo a compreender que automaticamente eles vão queimar no fogo do inferno. É aí que eu acho que mora o perigo. Eu acho que é aí que mora o perigo. Sabe, Marta, eu sempre tenho muita reserva com todo o discurso de querer salvar o outro. Essa coisa de querer salvar o outro é mais ou menos os Estados Unidos com o Iraque, né? Vamos salvar o Iraque, a gente sabe como é que os Estados Unidos salvam o Iraque. Então, assim, essa coisa de salvar, essa ideia de salvar o outro, ela é sempre muito perigosa. Né? Ela é sempre muito, muito perigosa, porque a gente não. É difícil fazer esse exercício
de pensar o que é o bem para o outro, né? Sem ter como parâmetro aquilo que eu acredito que é o bem. Você está conseguindo entender assim, a ideia? Né? Ou seja, quando eu estou estipulando o que é o melhor e o que é o bem para o outro, eu estou estipulando a partir de uma referência que é minha. É isso que é problemático, O né? meu Quando a gente está olhar, né? discutindo. É É o o meu meu ponto de olhar. vista, exatamente. É o meu olhar, é o meu ponto de vista. Isso é um ponto muito importante para a gente na psicologia. Isso é fundamental na psicologia. Né? A minha área é a psicanálise, mas eu dou aula num curso de psicologia, então eu convivo, digamos assim, com as mais variadas perspectivas da psicologia. E é sempre um cuidado que a gente tem que ter, qualquer que seja a perspectiva de tratamento, né, de escuta psicológica, não entrar nessa perspectiva de querer o bem do outro. Porque quando a gente quer o bem do outro, a gente produz o pior. A gente não sabe o que é da ordem do desejo do outro, né? A gente não tem como saber qual é o parâmetro do que é do desejo do outro. Então, eu acho que isso aí que você está colocando é muito importante, porque é o princípio da intolerância religiosa. Né? É um princípio de produção da intolerância religiosa. E eu tenho a impressão de que toda essa discussão ela vai ter a ver com outro ponto que está relacionado ao extermínio da diferença, né? Aos altericídios que a gente está falando, há um outro ponto que é a produção da ignorância. Né? Porque o que é esse discurso, a produção da ignorância em nome da fé, se não a reafirmação dessa autorreferência? Né? Isso que a gente está chamando dessa referência do eu com relação ao outro, como o eu sendo medida daquilo que deve ser o único ponto de vista possível na relação com o outro. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo do terraplanismo. Uhum. O terraplanismo, a gente pode ter outros exemplos, né? Enfim, vários absurdos que são promovidos em nome da religião hoje em dia, né? O terraplanismo ou a história do kit gay, né? A gente pode pensar também nesse Ideologia de gênero. ideologia de gênero, né? Tudo isso, todos esses discursos, eles estão relacionados a um autocentramento que é muito forte e que cega a gente, sabe, Marta? Eu estava lendo para a gente conversar, eu já falei para você sobre esse livro, que é Em que Creem os que Não Creem, do Humberto Eco, são as cartas do Humberto Eco com o Carlo Maria, que é um religioso jesuíta, né? E ele coloca eu vou trazer uma questão, só um ponto desse livro que eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão, que ele vai dizer, a ética começa quando o outro entra em cena. É a dimensão da alteridade que está em jogo aí. Ou seja, sabe, a gente se distanciar um pouco, né, dessa autorreferência que a gente está falando, narcísica, inflada, né, somos a referência de tudo no mundo, né, de todas as relações com a fé e com Deus, se centrar um pouco, né, se descentrar um pouco dessa relação para colocar o outro em cena. Né? Para fazer com que o outro apareça. É essa a dimensão ética que eu acredito que está extremamente ligada com a questão da espiritualidade, da religiosidade, e que foi perdida de alguma forma. Não sei quando, não sei como, né? Mas que vem sendo perdida. Porque a gente tem toda uma tradição filosófica, né, que articula a dimensão da fé ao saber, né? A Deus como sendo essa alteridade, essa figura de alteridade que nos habita. Né? Deus como sendo essa alteridade que nos habita, essa diferença que nos habita. Então a gente tem todo um discurso teológico que vai trabalhar a dimensão do outro. Né? Bom, e o que a gente tem hoje é essa promoção dessa ignorância, né? Dessa violência em relação à fé. Eu tô atualizando isso, mas a gente sabe que muita morte já se produziu em nome de Deus na história da humanidade. Exatamente, infelizmente. Né? Infelizmente. É mesmo. Você quer Eu falar costumo algo? dizer que
que as pessoas, outro dia eu estava até falando no meu projetozinho, que a gente tem um costume de trazer Deus à nossa imagem e semelhança, e também ao Cristo. Né? Então a gente impõe a Deus e ao Cristo os nossos defeitos, as nossas sombras, nós projetamos nele. Então, por isso que é um Deus, né, que mata. É um Cristo que acaba sendo intolerante, que não acolhe. Né? Mas isso não é deles, isso é nosso, é a minha projeção, é a projeção do que eu sou. Né? E aí tem essa, vamos dizer assim, esse entendimento de que sim, se matar em nome de Deus é possível. E muitos vão alegar, não, mas o Deus Javé do Antigo Testamento era um Deus que matava, era um Deus que castigava, né? Muitos vão falar isso, né? Então, se a gente for verificar essa questão de imposição da forma como eu vejo Deus, né? Ela exclui totalmente, realmente, a alteridade. E se tu não enxerga Deus da forma como eu enxergo, você precisa mudar. Você está errado. Porque a forma como eu enxergo é que é a certa. E às vezes eu penso assim, será que muitas vezes, não sei se você já percebeu, agora na pandemia, muitas pessoas dizem assim, não, vizinho pode pegar, o outro pode pegar, mas eu não pego. Então, essa questão do eu, essa soberbia de que eu, entendeu? É o meu Deus, é o meu Cristo, né? Eu sou o melhor, né? Eu sou santo, eu sou santificado. A forma como você reverencia a Deus, a forma como você reverencia o sagrado é estranha. E se é estranha e diferente, não é correta. É legal você colocar isso, né? Eu acho que tem duas perspectivas que a gente pode pensar, né? Um Deus da semelhança, né? Um Deus de espelhamento, um Deus que seria não o homem à imagem de Deus, mas Deus à imagem do próprio homem, uma projeção, como você falou, né? Um Deus da Ele se torna semelhança. antropomórfico, né? É um Deus antropomórfico. Um Deus antropomórfico, né? Mas talvez a gente possa pensar numa outra acepção do que seria o divino, como um Deus da diferença. Um Deus não da semelhança, mas um Deus da diferença. Olha e que é uma concepção teológica muito bem fundamentada dentro do campo da filosofia. Porque um Deus da diferença é um Deus que não se deixa conter, né? Não se deixa capturar. Ou seja, ele está em todas as coisas. Essa frase é muito interessante. Um Deus que está em todas as coisas é um Deus da diferença, não é um Deus da semelhança. E eu também assim, como é que você vai querer que um beduíno, vamos dizer assim, que vive no deserto, no meio daquela sequidão, né, daqueles montes de areia entre os camelos, veja Deus ou compreenda Deus da mesma forma que um índio na tribo amazônica? Onde há uma fartura de água, de muitas plantas, de muitos animais. Essa integração com Deus será diferente, a forma como eles sentem Deus será diferente pelo próprio ambiente em que eles se encontram, pela realidade onde eles estão inseridos, né? Você sabe, a gente pode falar assim, a grosso modo, do Deus dos psicanalistas. Sabe quem é o Deus dos psicanalistas? Não. Não é Freud e Lacan, não, viu, gente? Os deuses dos psicanalistas é o inconsciente. Sabe por que é o inconsciente? Porque o inconsciente é aquilo que tem relação com o não saber. Com uma dimensão absoluta de alteridade. Né? Com essa dimensão radical do não saber. Né? E essa dimensão do não saber, ela nos habita. É muito interessante a gente pensar isso com a estrutura da fé, que a gente estava falando, da relação da fé com o saber. Né? No ponto em que a gente não sabe, porque, Marta, a gente não tem resposta para as grandes questões
humanas. Não tem, não dá, né? Assim, qual é o sentido da vida? Não sabemos. Para onde vamos? Não sabemos. Né? Como foi que aparecemos nesse mundo? Né? Enfim, a gente busca essas respostas, como você bem falou da sua experiência com a É, fé. Né? e eu falei, né, que é uma busca individual, ela é íntima, Ela é né? íntima, é isso, como o próprio conceito do inconsciente para a psicanálise. Ele é íntimo, mas ele é externo também, de alguma forma. É uma exterioridade íntima, é uma localização meio louca. Como é a localização também é meio de situado, que nem é a relação com a divindade. Divindade não tem como você pegar Deus, não é? Não dá, não tem essa materialidade. Né? A gente sente Isso. pelos efeitos. Né, pela relação com os efeitos, que é a relação também que a gente estabelece com o inconsciente, por exemplo. Né? O inconsciente ele tem um pouco essa estrutura, né, de uma certa deidade, digamos assim. Né? Se eu fazer uma frase muito interessante para isso, ele diz que o verdadeiro ateu é aquele que crê no inconsciente. Fazendo uma brincadeira, porque Lacan era muito cristão nessa dimensão. Né? Então ele vai trazer essa frase que vai relacionar a estrutura da crença do inconsciente, né, com essa estrutura da crença também numa certa divindade. A Kemmerly está lembrando aqui. O estranho familiar, né? Isso que produz um estranhamento. E eu acho essa ideia muito potente para a nossa discussão, para a discussão que a gente está tendo, né? Porque talvez a gente ressitue a partir daí o que é a dimensão da alteridade e da diferença. Quer dizer, eu estou falando assim, da gente não pensar a diferença como aquilo que se exclui, que se ejeta, que nós não queremos saber. E se nós não queremos saber, né, disso que se ejeta e que se exclui, isso que está excluído é mais frágil, é mais fácil de ser exterminado. Porque está excluído do campo civilizatório, então é muito mais fácil de ser eliminado. Mas com um desejo de saber da alteridade. Veja só, uma vontade de saber dessa alteridade, de escutar essa diferença. Então, eu acho que aí a gente faz um ponto de virada que é muito interessante. A gente sai do converter o outro, que é essa estrutura violenta da fé que se impõe, como a gente estava conversando agora há pouco, né? A partir da lógica da semelhança. Então, o que não é igual a mim, Narciso acha feio o que não é espelho, né? O que não é igual a mim, a gente ejeta. Então, a gente sai dessa estrutura de converter o outro para conhecer o outro, não é? Para Carol, escutar o outro. a Andrea Borges até perguntou uma coisa para você. Qual é a Minha diferença entre mãe, ó. Beijo, Ah, mãe. é? Aqui é a Bem-vinda. família. Qual a diferença entre a conversão religiosa e a conversão moral? Eu achei bem interessante Eita. a pergunta dela. É uma pergunta bem sociológica, que a minha mãe é socióloga, Ah, professora da é? UFC Deixa eu também. só dizer mais uma coisa. Gente, eu vou pedir um favor a vocês. Eu esqueci de trazer um relógiozinho. Quando eu tiver assim, uns 5 minutos Eita. antes de chegar às 7 horas, vocês nos avisam? Tá, eu acho que ainda tem uns 10 minutinhos pra gente conversar. Porque assim, o Só. Instagram é implacável. Mulher, passou rápido, eu achei. Tá tão boa essa conversa. O Instagram é implacável, ele corta mesmo a gente. Mas acho que ainda tem uns 10 minutinhos. A conversão religiosa e a conversão moral. Né? Eu acho que ela tá fazendo uma diferença entre o plano da religião e o plano da moral, que eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa conversar, porque não são da mesma ordem. Porque, por exemplo, a gente tem uma conversão moral que não é do plano religioso, mas é do plano educacional, não é? A educação ela é uma espécie de conversão moral necessária para que cada novo sujeitinho, cada novo ser humano, ele entre dentro do código moral da civilização. Ou seja, ele tem uma conduta que é compartilhada entre vários, né, dentro do campo civilizatório. Então, eu acho essa diferença muito importante da gente fazer, né? O que é da ordem de uma moral que seria especificamente uma moral religiosa? Será que isso existe? Será que existe uma moralidade própria à religião, Marta? Eu fico me perguntando isso, principalmente quando a gente conhece tanta gente sem nem
absolutamente imoral, sem nenhum escrúpulo, né? Que se diz da família tradicional brasileira muito religiosa, né? Então, eu acho essa pergunta muito, muito importante para a gente pensar, né, essa relação entre moral e religião. Que a gente estava conversando um pouco antes da live isso. sobre isso, né? Você estava me Exatamente. falando. Me Exatamente. repete um pouco aquela ideia que você falou de que não necessariamente um país excessivamente religioso é um país ético. Você lembra que você me falou isso? Falei. Achei muito legal isso aí. Que realmente tiro pelo Brasil, né? O Brasil realmente sempre foi visto como um país extremamente religioso, né? Mas se a gente for falar em ética e conduta moral, nós estamos lá atrás e eu acho que o que aconteceu de 2 anos para cá mostra bem isso. Porque, de repente, é um país religioso, mas é um país religioso que abraçou condutas que são totalmente contrárias às leis divinas, como você falou. Como começar como não matarás. As leis não escritas, né? As A gente leis não estava. escritas. Podemos dizer que provavelmente deveriam ser leis que estão no nosso inconsciente, como você também falou. No nosso oráculo íntimo, né? É possível. É possível. O Freud fala de uma coisa parecida com isso. Ele fala de uma transmissão, né, que passa pela... Ele está trabalhando com o judaísmo, no Moisés e o monoteísmo, mas ele fala de uma transmissão. E uma transmissão que está relacionada a esse mandamento do não matarás, que para o Freud é o mandamento fundante da própria civilização. O que eu quero dizer é que não existe civilização, né, se a gente for pensar, não existe cultura se não houver, no mínimo, né, leis de preservação do Estatuto da Vida. Você entende? Por isso que o não matarás é um fundamento primeiro da civilização. Porque é preciso que esse fundamento ele exista para que a gente construa, né, constitua leis, né, que possam preservar o Estatuto da Vida. Mas aí tem um problema. Qual vida é considerada vida? Eu acho que é essa a grande questão. A Diva está colocando uma coisa aqui. No Brasil, os ateus têm até medo de confessar seu ateísmo. Eu também prestei atenção a esse comentário que ela fez. Dilva, beijo para tu. Realmente, as pessoas têm essa achar, o ateu. O ateu é como se ele fosse a pior pessoa do mundo, como eu disse, né? Como se ele é o maior pecador do mundo e ele está perdido. Então, é essa percepção que as pessoas têm do ateu. Mas aí é que está. Você pode conhecer diversos ateus que têm uma conduta moral muito melhor do que podemos dizer assim, os ratos de igreja. Aí você vê, a gente volta para aquela questão do fundamento da ética, né? Será que a fé ela tem uma relação com a conduta e qual relação seria essa? Nesse livro que eu estava dizendo, do Humberto Eco e do cardeal Carlo Maria Martini, né? Ele traz essa questão, se haveria uma ética, veja só, olha que ideia bacana, vou falar aqui para vocês. Se haveria uma ética comum entre os que creem e os que não creem. Não é? Eu acho que é uma pergunta muito importante. É verdade, é interessante. Não é interessante se essa há pergunta? Uma ética comum. Em comum, entre os que creem e que não creem. E aí, sabe qual é a resposta que ele tenta formular no livro? Eu já vou dar spoiler do livro, mas leiam que o livro é maravilhoso. Ele vai dizer assim, uma ética que se fundamente no respeito ao corpo. No respeito à corporalidade, no direito à corporalidade. É legal o Humberto Eco falar isso, porque é muito parecido com o que a Judith Butler, que é a filósofa americana, vai dizer num livro chamado Corpos em Aliança. O quê? É uma ética. O que seria uma ética comum entre os que creem, os que não creem, os que têm orientação sexual heterossexual, homossexual, né? Os que têm religião X, Y, Z. O que seria uma ética em comum? Seria uma ética que levasse em consideração o fato de que nós somos frágeis. Todos nós somos frágeis. Nossos corpos, o meu, o seu, o de todo mundo que está aqui, são corpos frágeis.
corpos que são suscetíveis à morte. Eu não sou imortal, você não é imortal, né? Então, há uma condição precária, que é própria à vida, como diria a Judith Butler. Freud vai dizer, é uma condição de desamparo, a gente é desamparado na nossa fragilidade, e é justamente porque a gente é frágil e desamparado que a gente precisa do outro, não é? A gente precisa que haja um outro que nos acolha, né? Ou seja, que dê um tratamento ao nosso desamparo e à nossa fragilidade. Daí a dimensão ética, a dimensão da alteridade entra aí. Então, assim, quando a gente reconhece, né, essa condição de fragilidade no rosto do outro, por exemplo, né, a gente reconhece o outro também como alguém que tem um direito à corporalidade tanto quanto eu. Você entende? Eu acho que essa ideia do Humberto Eco, Marta, ela é muito, muito, muito importante no momento que a gente está vivendo hoje, que nós temos mais de 55 mil mortos no nosso país. Ou seja, se a gente tem mais de 55 mortos no nosso país, eu acho que a gente pode retroativamente pensar que esse preceito ético do direito à corporalidade, do direito à vida, né, a ter um corpo vivo, ele não é respeitado, né, por um presidente que traz o slogan Deus acima de tudo. Veja só onde é que as nossas conversas elas estão chegando nesse ponto. Né? A gente tem assim... Bom, Coerência, né? uma É como total se incoerência. os ditames da sociedade, eles acabam se sobrepondo à essência da própria humanidade. Então, aí você percebe que as pessoas dão, vamos dizer, dão muito mais valor ao que a sociedade, os costumes sociais, o falso moralismo impõe. Então, nessa questão da corporeidade, né, por exemplo, do homem trans, da mulher trans, do travesti, as pessoas não veem a essência deles, né, e não respeitam como são. Aí, novamente, eu quero impor minha forma de ver. Inclusive, como dizer ao outro como e quem ele deve ser. Exato. Entendeu? Eu encarcero o outro na minha forma de enxergar o homem, né? A humanidade. Então, eu aprisiono o outro. Então, aí a alteridade, como fica? Aí é a produção do autericídio, como a gente estava falando, né? Na questão que a gente propôs para conversar hoje. Você sabe que a psicanálise, assim, pelo menos na tradição psicanalítica com a qual eu trabalho, que é a tradição freudo-lacaniana, tem uma espécie de aforisma do Lacan, uma máxima que é muito conhecida entre os analistas, que se relaciona a uma ética do desejo. Né? O que é que significa isso? É uma ética que dê conta dessas mais variadas formas que você está falando, né, que tem a ver com a dimensão do desejo, da gente usufruir e gozar do nosso corpo, que são diferentes para cada um, né, não é a mesma, é a forma como, né, enfim, que isso seja levado em consideração dentro da reflexão ética, pelo menos na psicanálise a gente precisa levar isso em consideração dentro de uma reflexão ética sobre a nossa prática. Que existem as mais variadas formas de usufruir, de fazer uso, né, disso que é da ordem da corporalidade, por exemplo. Eu acho que alguém colocou uma pergunta... Isso, é isso que eu queria que... Lourinho Michele, como o discurso religioso se alinha com o discurso capitalista na produção desse sujeito que não quer saber da diferença? Como estão relacionados à deteriorização do laço social? Essa pergunta é muito boa, porque traz um aspecto que a gente não discutiu ainda. É como a fé, ela se articula às finalidades neoliberais, né? Como é que a fé, ela pode também se atrelar, né, a uma dimensão que a uma dimensão econômica da fé. Inclusive, produzindo máquinas, né, de fazer dinheiro a partir da fé. Eu acho muito, muito importante
importante a gente pensar isso aí, né? Que está relacionado com isso que a Milô está falando, da deteriorização do laço social. Então, o que está em jogo nessas máquinas de produzir dinheiro a partir da fé, senão a capitalização da fragilidade? Você capitaliza o sofrimento, capitaliza a fragilidade. Né? Não é à toa que isso tem adesão nas camadas mais precarizadas da população. Essa espécie de cooptação, né, dessas pessoas pela via da religião, pela via da fé, né, na produção enfim, dessas indústrias. Não são igrejas, são quase indústrias. Né? E é muito importante a gente pensar isso, porque eu acredito, Marta, eu acredito muito que a religião tem uma função social, sim. Eu acho que hoje, inclusive, quem pode chegar às periferias não é exatamente a esquerda, né? Não é exatamente a esquerda intelectual universitária, da qual, inclusive, eu faço parte. Né? Quem chega às periferias são os religiosos, são os pastores, né? São as pessoas que têm enfim, não sei se vocês aqui no coletivo vocês fazem trabalhos com a periferia, mas hoje quem está trabalhando com as periferias são as pessoas ligadas a coletivos religiosos. Né? Então há uma possibilidade, né? Aí a gente tem uma potência muito grande, né, de trabalho com essas pessoas, que não seja por uma via de uma exploração econômica, né, mas que seja por uma outra via, né, por uma via de pensar a coletividade. É interessante o que você falou, porque, assim, tempos atrás, claro, quem estava nas periferias eram justamente os terreiros de candomblé e umbanda. Isso. Entendeu? Então, assim, as pessoas ali, a dificuldade de se ter um médico e tudo, recorriam aos terreiros, né? Para tomar um banho de ervas, para um chá passado por um ou outro entidade. Então, com o tempo, a chegada das igrejas, né? Esses templos acabaram sendo expulsos, né? Os terreiros acabaram sendo expulsos, muitos deles, né? Então, entra aí a questão exatamente do autericídio, né? Onde muitos foram invadidos, tiveram seus altares, seus congares quebrados, foram expulsos de comunidades, né? Então, é essa imposição, é a fé usada como arma de guerra. Como arma de guerra, exato. Que não é, mais uma vez, não é uma novidade na história da humanidade. Não, não é. A gente já viu que não é uma novidade. O que muda, muitas vezes, são a forma, né? E o contexto histórico, social que ela está inserida. Mas é a mesma coisa. A fé como arma de guerra. Continua sendo dizendo que está acabando. Olha, Marta, eu achei uma conversa maravilhosa que a gente teve hoje. Eu também. Parecemos duas padres falando. Não é? Parece que a gente se conhecia, ó. Quem sabe a gente não se conhece depois que essa pandemia acabar, né? Da gente marcar de conversar. E esse tema ele é muito bom para os dias atuais, viu, Carol? Muito bom mesmo. Que bom. A gente precisa sair dessas ilusões que nós criamos acerca do divino, né? Acerca do eu que mando, eu que sou, eu que posso, eu me imponho. Isso são ilusões, né? E quanto mais a gente perceber isso, a gente vai sair desse período que nós estamos vivendo, né? Mas a gente tem que usar muito mais a racionalidade, a razão, né? Porque a fé também pode ser comungada com a razão. Para evitar justamente esses desatinos. Aí dá uma outra live, viu? Fé e razão. Gente, tá obrigada. 23. Muito obrigada por todos. Obrigada, Carolzinha. Tchau, Coletivo, querida. muito agradecido por você participar da nossa live, né? E estar sempre aberto para a sua colaboração. Muito obrigada a todos que nos assistiram, né, que colaboraram com seus comentários. Infelizmente, não dá tempo